Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da série Mazelas da Relação. No primeiro vídeo a gente falou sobre a dependência emocional, mais especificamente sobre os dois tipos de dependência. A gente falou um pouquinho sobre aquela dependência que é uma falta, que é uma brecha, que é uma lacuna, e sobre a dependência que eu exemplifiquei para vocês como uma caixa vazia, que a gente espera ser preenchida o tempo todo pelas outras pessoas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Assistam, porque é muito importante antes da gente continuar, tá bom? E se você já assistiu, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como curar, sobre como identificar, sobre como de fato trabalhar essa dependência para que um dia ela deixe de existir. Gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa a sua curtida, deixa o comentário, se inscreve no canal, isso é muito importante, porque o YouTube não entrega esse vídeo para ninguém, a menos que essas pessoas estejam inscritas e ativem o sininho. Então ativa, para que você não perca nenhum vídeo dessa série que eu tenho certeza que vai agregar algum tipo de valor às nossas vidas, conversando um pouquinho e debatendo esses temas. Bora pro vídeo. No vídeo de número 1, a gente já conseguiu entender que dependência nem sempre é só dependência. Ela é dependência de algo. Ela depende de uma forma diferente. Então, algumas pessoas têm uma falta de algo que não produzem, ao passo que outras pessoas produzem. Simplesmente esperam de uma forma exagerada que os outros as deem mais. De qualquer forma, isso torna a nossa vida uma vida um tanto quanto escrava, onde a gente muitas vezes se coloca à disposição dos nossos sentimentos e emoções e fica num relacionamento que não é bom, esperando que um dia melhore e esperando que a gente tenha aquelas migalhas que nos fazem sentir bem, minimamente. Por causa disso, a gente acaba muitas vezes perdendo anos de vida, a gente sente que a vida não tem sentido, a gente sente que os relacionamentos e os amores não valem a pena, e muitas vezes as pessoas que sofrem de dependência, quando conseguem sair, elas nunca mais entram em um relacionamento, ou quando entram, são elas as pessoas tóxicas a estragar, porque elas se acostumaram tanto com isso, elas se acostumaram tanto com poucas coisas, com poucas emoções, com poucos carinhos, com formas medíocres de amar, que agora elas começam também a amar assim. Então, curar uma dependência emocional é um favor que você faz para você, mas também é um cuidado que você tem com a vida do outro no momento que você se relaciona. Isso é muito importante para que a gente não se torne uma pessoa tóxica e uma pessoa que estraga os relacionamentos. A gente vai entender agora, gente, que todo tipo de dependência é uma dependência de algo. Então, geralmente, quando eu atendo aqui dentro de consulta, pessoas que já se consultaram com outros profissionais, acontece muito frequentemente das pessoas falarem para mim: Hugo, eu já me consultei, eu já fiz terapia e eu sei que eu tenho dependência. Como que eu faço para curar? E aí eu pergunto, você tem dependência de quê? E a pessoa não sabe. Então, a gente ainda trata a dependência como se fosse só a dependência emocional. Só que eu preciso entender que a dependência vem de algum lugar, que ela tem um foco, que ela tem um objetivo, que a peça que falta em mim não pode ser preenchida com qualquer peça. É como um quebra-cabeças, onde se eu colocar uma peça diferente, ela não encaixa e aquilo para mim não serve e não tem peso de importância nenhum. Mas aquela peça que encaixa, que é perfeita no que eu preciso, essa peça sim é uma peça que eu vou lutar para ter. Então a dependência emocional, ela vem de um lugar dentro de nós, na primeira forma de dependência, que é um lugar onde a gente não consegue naturalmente preencher. Em primeiro lugar, vamos pensar aqui na dependência de aprovação. Tem algumas pessoas que crescem e têm uma infância que não é da forma que ela gostaria. Talvez essa criança, por exemplo, gostaria de receber abraços, mas ela só recebe presentes e ela se sente rejeitada e não sabe por quê. Talvez muitas vezes essa criança ela passa por muitas críticas constantes o tempo todo, onde as suas qualidades não são elogiadas, mas as coisas ruins, os defeitos, eles são frequentemente citados. Então essa criança muitas vezes cresce se sentindo inferior. Ela cresce se sentindo insegura, ela acha que ela não é boa o bastante, que qualquer pessoa é melhor que ela. Quando ela cresce, ela encontra alguém que ela considera uma pessoa grandiosa, uma pessoa que ela admira, e ela tenta se relacionar com essa pessoa. E aí essa pessoa aceita, eles se relacionam, eles têm ali um namoro, eles têm um relacionamento, e quando essa pessoa se relaciona com essa criança que um dia começou a se sentir mal e que hoje é insegura, o que acontece na mente dessa pessoa insegura é que ela se sente especial. Ora, se eu estou com uma pessoa que aos meus olhos é muito maior do que eu mesmo, é lógico que eu vou me sentir bem por ter sido aceito por ela. Eu vou me sentir especial. E aí, talvez, em paralelo a isso, essa pessoa ainda me elogia, é uma pessoa que me dá presentes, é uma pessoa que cuida, que dá carinho, que faz eu me sentir melhor do que eu já sou. Nesse momento, essa pessoa me dá algo que eu não produzo naturalmente.
naturalmente, ela me dá segurança, ela me dá confiança em mim mesmo, ela faz eu me sentir especial e aceito no mundo. Então ela preenche aquele vazio e eu me sinto bem. E eu amo. Eu amo essa pessoa? Não necessariamente. Eu amo o fato de estar completo. Então eu amo a ideia de que agora eu sou uma pessoa que se orgulha de si mesmo. Por causa disso eu me prendo a essa pessoa. E talvez essa pessoa não seja lá uma pessoa tão boa para se relacionar. Ela me dá isso que eu preciso, mas em contrapartida ela me trai. Ela flerta com outras pessoas, ela paquera outras pessoas o tempo todo e muitas vezes isso me dá uma certa dor emocional. Só que essa dor parece pequena diante da dor de me sentir vazio de novo. Então eu prefiro mil vezes continuar num relacionamento assim do que me afastar dessa pessoa que faz eu me sentir completo e voltar a me sentir uma pessoa com uma brecha, uma pessoa com lacunas. E por causa disso eu tolero relacionamentos muitas vezes abusivos. Se acontece de terminar, no momento que o relacionamento acaba, essa pessoa leva consigo aquela peça que para mim era importante. E por causa disso eu sofro. Por causa disso, toda aquela dor emocional e aquele desespero para voltar. As pessoas se rebaixam, as pessoas se humilham, as pessoas quebram a própria dignidade tentando voltar com aquela pessoa, mas por causa de si mesmas, por causa daquela completude que ela sente falta. Então, no momento que eu percebo isso, no momento que eu entendo de onde vem a dependência, no momento que eu consigo olhar para mim e ver qual peça falta em mim, eu tenho agora um poder. O poder de conseguir criar a minha própria peça a partir daquilo que eu sou capaz de fazer. Então, essa pessoa do nosso exemplo, que depende dessa aprovação, ela pode, por exemplo, olhar para a vida dela e descobrir o que nela não é bom, aos olhos dela. Então, ela olha para si mesma e percebe: poxa, eu não gosto do corpo que eu tenho, eu não gosto da minha inteligência, eu acho que eu poderia ser mais inteligente, eu não gosto do dinheiro que eu ganho, está muito pouco, eu não gosto do meu controle emocional. Então, com base em cada um desses erros, eu vou fazer algo. Se eu não gosto do meu corpo, eu faço uma dieta, eu treino. Se eu não gosto do meu controle emocional, eu entro na terapia, eu faço uma mentoria com algum profissional que eu admire. Se eu não gosto do dinheiro que eu ganho, eu vou estudar, eu vou tentar formas diferentes, eu vou tentar me dedicar mais e deixar de lado aquelas coisas que me privam da minha evolução. E com o passar do tempo, essa pessoa que antes se sentia insegura, agora começa a sentir orgulho daquilo que faz. Essa pessoa começa a ver resultado, essa pessoa começa a ver que o corpo está do jeito que ela gosta, ela começa a ver progresso, ela começa a ver que a inteligência já é suficiente para ela se sentir bem interagindo com outras pessoas que ela considera pessoas grandiosas. Então, nesse momento, ela se preenche. Ela cria para si aquela peça que ela buscava nos outros. Então agora ela não precisa mais de ninguém. É uma pessoa completa, é uma pessoa que se sente bem, é uma pessoa que produz a própria felicidade. E quando ela se relacionar com alguém, isso só vai acontecer de fato se essa pessoa for uma pessoa que agregue valor além daquilo que ela já possui. Então vai ser uma pessoa completa se relacionando com outra porque é uma pessoa boa. E a partir desse momento, essa pessoa não tolera mais coisas que não deveriam acontecer, não tolera mais faltas de respeito, não tolera mais traições, porque ela entende que ela não precisa disso. Ela gosta, ela quer um relacionamento, mas ela não precisa. Então, se alguém passa a ser mal para ela, ela simplesmente termina. O sofrimento não chega nem perto do que era o sofrimento anterior, é simplesmente um sofrimento por quebra de expectativa, uma coisa comum que a gente tem ao longo da vida, mas essa pessoa consegue superar. Então, entendendo isso, eu vou perceber que a minha dependência, ela vem de algum lugar, ela vem de uma ferida. Então, o primeiro passo, portanto, seria descobrir do que eu dependo. O que eu preciso no outro não é só do outro. Existe um algo que eu preciso, existe um algo que essa pessoa me dá que faz eu me sentir bem. O que é? Eu preciso pensar nisso. O segundo ponto é descobrir por que eu preciso disso. Se eu preciso de admiração, se eu preciso de alguém me elogiando, se eu preciso de uma pessoa que me dê carinho, por que eu preciso disso? Por que eu tenho essa falta? Por que eu não produzo? Então eu vou começar a olhar para o passado. Eu olho para a minha infância, eu olho para os meus primeiros relacionamentos e eu vou perceber muitas vezes que eu tive uma falta de sentimento na infância, ou que talvez nos meus primeiros relacionamentos eu sofri muita humilhação, talvez aquela pessoa que era para eu confiar me traiu, e por causa disso eu desenvolvi uma falta e eu comecei a associar isso a mim, entendendo não que aquela pessoa era uma pessoa ruim, mas entendendo que eu não era bom o bastante para que ela fosse boa comigo. E aí, por causa disso, eu começo a ter essa falta e eu começo a depender. Então, a dependência emocional, ela só vai ser curada no momento em que eu conseguir olhar de fato para esse buraco, para esse vazio que eu possuo. Se eu não fizer isso, eu não curo. Algumas pessoas acham, muitas vezes,
que a dependência emocional, ela só se apresenta dentro do relacionamento, naquele segundo exemplo que eu dei para vocês no vídeo 1. Então, por causa disso, a pessoa pensa, poxa, é só eu não me relacionar com ninguém. É só eu ficar longe das pessoas que eu não vou me machucar. Só que aí, muitas vezes, eu deixo de viver uma vida que eu queria. Eu deixo de ter um relacionamento, eu deixo de ter uma família, se isso for importante para mim. Eu deixo de ter algo que eu poderia ter. Só que, e eu faço isso tudo na crença de que para mim é melhor. E aos poucos eu estou me ferindo cada vez mais e aumentando minhas dependências. Para finalizar, é importante entender que eu não posso curar as minhas dependências com outras dependências, que é um erro que muitas pessoas cometem também. Por exemplo, a pessoa termina, está se sentindo mal, quer voltar, ela entra para a academia e ela se vicia na academia. E parece bom, porque agora eu esqueci aquela pessoa e eu estou cuidando do meu corpo. Só que eu só estou fazendo isso porque eu estou precisando de algo que preencha o meu vazio. Então isso significa que no momento em que eu encontrar outra pessoa, eu vou sair da academia e eu vou me desleixar de novo. Então basicamente eu troco uma dependência por outra dependência para que eu consiga de fato me sentir bem. E isso não ajuda. Trocar um relacionamento pela academia, trocar um relacionamento por outra pessoa, aquelas pessoas que saem de relacionamento e já entram em outro, sendo que ainda estão feridas. Isso tudo vai fazer com que você não melhore. Isso é um resultado paliativo, isso é uma coisa que faz você se sentir bem momentaneamente, mas que não resolve de fato o seu problema. Então, se você sente essa dependência emocional, se você sente essas dores, se você sente esse medo de perder, se você sente essa necessidade de ter alguém te dando algo dentro de um relacionamento, é muito importante que você cumpra esses passos para você conseguir trabalhar e se completar. Se você precisar da nossa ajuda aqui na My Mentor, a gente atende pessoas com dependência emocional praticamente todos os dias. É um trabalho constante, dado o número de pessoas dependentes que existem no mundo, e vai ser um prazer enorme te guiar na sua evolução. Você pode agendar uma consulta comigo através do meu Instagram, Hugo Costa PSI, vou deixar o arroba aqui para vocês, ou entrando no nosso site, no site da My Mentor. Lá você vai encontrar um botão escrito Entre em Contato. Você clica, você vai ser direcionado para o Telegram, vai conversar com a Rafaela e ela vai agendar um horário para vocês o quanto antes. Depois dessa consulta de avaliação inicial, você já vai saber o que está acontecendo na sua vida e a gente vai poder começar a sua terapia ou mentoria para trabalhar cada aspecto que seja necessário para a sua evolução e para o seu bem-estar. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta. Se não deixou um comentário, comente, isso é muito importante. Deixa um oi, Hugo, ou comenta o que está acontecendo com você, isso é muito importante mesmo. É importante para crescer o perfil, é importante para eu conhecer vocês e é importante para a gente manter esse contato tão gostoso, apesar da distância da internet. E não deixa de se inscrever no canal, tá bom? Porque esses são simplesmente os 2 primeiros vídeos dessa série, terão muitos outros e a gente vai falar muitas coisas importantes. Inscreve no canal e ativa o sininho para não perder. Beijo grande, obrigado pelo seu tempo, até o próximo vídeo.